A paz do Senhor, eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar aqui para gravar mais um vídeo aí para subsídio aí da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós temos a lição de número 11, de 13 de junho de 2021. A lição de hoje tem como título o presbítero, bispo ou ancião. Essa lição, em primeiro lugar, eu quero pedir aí mais uma vez perdão por estar gravando, no caso, esse vídeo nesse momento, pois mais uma semana de correria. De fato, essas duas últimas semanas, eu creio que ainda a próxima semana, onde estará bastante corrida aí para mim, mas logo as coisas vão se normalizar. Então eu peço aí perdão a você que tem acompanhado o nosso trabalho por estar gravando já pela segunda vez aí gravando o vídeo já bastante tarde. Bem, mas a lição de hoje, irei traçar um comentário, não será um comentário muito longo, pois de fato as lições passadas que nós vimos, nós podemos ter assim a oportunidade, nós tivemos, e eu creio que você que acompanhou, certamente você foi abençoado por Deus. Nós tratamos dos dons ministeriais, e aí nós tivemos aí o privilégio de apresentar aí o dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de doutor mestre, que são os dons aí ministeriais. E hoje nós estaremos falando sobre presbíteros, bispo, anciãos, mostrando que são, na verdade, funções essenciais para a vida da igreja, essenciais, e para exercer essas funções é necessário que sejam homens que de fato sejam separados debaixo da direção de Deus para cumprir aí o ministério na igreja, estar auxiliando, estar trabalhando na seara do Senhor. E estas funções de presbítero, bispo e ancião, elas são fundamentais. Lembrando que, em dado contexto, o presbítero, em dado contexto bíblico, o presbítero ele vai exercer a função de pastor, o bispo também é o que nós chamamos hoje do pastor na atualidade, o ancião também é o pastor. Hoje, é claro, dentro de um contexto de algumas denominações, nós temos aí essa hierarquia, onde nós temos auxiliares, depois tem diáconos, aí depois vem presbítero, evangelista, pastor, essa hierarquia dentro de algumas denominações. Mas o que me interessa aqui mesmo é mostrar que de fato aqui o contexto aqui de presbítero, bispo e ancião são lideranças que são levantadas para poder estar trabalhando na administração da igreja, de fato exercendo o papel, no caso pastoral, exercendo o pastoreio da igreja. É claro que aqui nós não estamos mais falando necessariamente do dom de pastor, dom de apóstolo, não estamos falando disso. Nós estamos falando de funções dentro da igreja, que são exercidas dentro da igreja, e basicamente dentro de uma hierarquia. Mas não é menos importante para a igreja essas funções como ser um presbítero, ser um bispo ou ser um ancião. O certo é que há uma determinação na Bíblia, há uma instrução na Bíblia quanto aos requisitos para alguém se tornar um bispo, ou um pastor, ou um presbítero. Então Paulo ele traz algumas recomendações enquanto condições para alguém exercer esse cargo, esse ofício. Bem, o texto áureo da nossa lição nos apresenta: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero. Paulo aqui
na sua carta aqui a Tito, fala exatamente do porquê ele havia sido deixado aqui em determinada região para exercer o seu ministério. Esse texto vai aparecer aí na leitura bíblica em classe, portanto não vou comentá-lo agora. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: o presbítero deve ser constituído, ou presbitério, melhor dizendo, que é o grupo de presbítero. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Isso aqui é fundamental. A igreja, na qual ela tem esse sistema de presbitério, é necessário, boa parte das igrejas pentecostais, ou quase todas as pentecostais, elas funcionam desse jeito. É necessário, porque é uma recomendação bíblica, que o presbítero ele seja uma pessoa idônea. E muitas das vezes se confunde idoneidade com idade. Então, ser idôneo não é necessariamente ser velho, ter aí 30 anos de crente, 50 anos, 60 anos, 80 anos de idade. É possível que alguém tenha aí seus 70 anos de idade e seja um neófito, seja uma criança, não tenha idoneidade. Então, a idoneidade ela vem exatamente, não pode se mensurar, não se pode ensinar alguém a ser idôneo, necessariamente ensinar como ser idôneo, mas a idoneidade ela vem com a experiência. O tempo também é fundamental para tornar uma pessoa idônea, mas nós percebemos que é possível você encontrar um jovem idôneo e um senhor criança, infantil. É possível sim. Eu penso, na minha concepção, a idoneidade ela surge exatamente dentre as várias possibilidades. Eu penso que uma das formas de alguém se tornar idôneo é exatamente como a pessoa ela se comporta diante das experiências que a vida lhe oferece. Cada experiência que nós passamos deveria ser aproveitadas para que nós nos tornássemos maduros, nos tornássemos idôneos. Então, idoneidade tem a ver muito aqui com maturidade. E nós sabemos que existem pessoas que elas apanham na vida, mas elas não amadurecem. Elas não tiram lições, elas não amadurecem. Certamente você conhece alguém que, quem sabe há 10, 20 anos, ela continua a mesma pessoa infantil, mente pequena, que não cresceu, que não amadureceu. Então é necessário que a gente tenha cuidado ao analisar o critério da idoneidade para o presbítero, e não só para o presbítero, mas para o diácono, para o pastor, para o ancião. Um dos critérios fundamentais, uma das virtudes fundamentais para qualquer liderança é a idoneidade, é a maturidade. Portanto, o texto aqui da Verdade Prática, ele apresenta exatamente isso, que o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, você que é pastor, que tem sob a sua responsabilidade, é presbítero e tem nas mãos, vamos colocar assim, o poder de estar separando alguém para o ministério e que isso seja feito debaixo da orientação divina, você não pode pular o critério da idoneidade. Porque quando se levanta obreiros para estar à frente da igreja ou para estar sendo representantes da igreja, e esses obreiros não têm maturidade, não têm idoneidade, a igreja sofrerá muito com isso. Na minha experiência de vida, eu já tenho visto e ouvido, presenciado
tantos que são separados para o ministério, para o diaconato, para o presbitério, para ser um evangelista ou até mesmo um pastor, pessoas que não têm maturidade, que são infantis, são neófitos, são de fato pessoas que elas não sabem quando num momento decisivo tomar uma decisão madura, uma decisão de um homem espiritual, de alguém experimentado. E eu acho interessante porque quando a Bíblia apresenta Jesus enquanto homem, diz que ele foi um homem experimentado. Experimentado no trabalho, na dor, no sofrimento, experimentado na vida. E aqueles que querem exercer uma liderança, é necessário que eles sejam experimentados no sentido de que possam tirar de cada experiência, de cada momento que Deus lhe permite passar, que ele consegue tirar lições e que ele a cada dia esteja melhorando. Eu diria que a maturidade ou a idoneidade é como o vinho. O vinho, quanto mais envelhecido ele for, e a ideia do envelhecido não é só a ideia de não deve se tomar, só a ideia de ter muitos anos, mas a todo o processo de armazenagem do vinho, é que esse vinho, quanto mais tempo ele tiver, melhor ele fica. Quanto mais tempo de envelhecimento do vinho, melhor ele se torna. E aí eu quero pegar o envelhecimento não no sentido cronológico, mas no sentido da depuração do caráter, depuração do pensamento, que o cristão ele deve buscar, ele deve lutar, o seu objetivo de vida espiritual deve ser a cada dia se tornar melhor. E aí eu pergunto para você que quem sabe já tem aí 2 anos de igreja, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos no Evangelho. Se você for fazer uma retrospectiva na sua vida, você melhorou? Você está do mesmo jeito de 30 anos atrás ou você, quem sabe, piorou? Bom vinho, com o tempo, ele melhora. Idoneidade fala exatamente desse melhoramento, de alguém que a cada experiência, a cada dia, a cada tempo que se passa, ele se torna melhor. E como é bom nós convivermos com pessoas idôneas, com pessoas que a gente, a cada dia, ao entrar em contato, ao entrar em relacionamento com essas pessoas, nós percebemos o quanto essa pessoa amadureceu, o quanto ela melhorou, o quanto ela avançou no caráter, na moral, na ética, na forma de pensar, na maneira suave de poder encarar a vida, a serenidade, a lucidez de encarar o mundo à sua volta. Isso fala exatamente de idoneidade, de maturidade. Portanto, aqui na verdade prática, o comentarista ele aponta que o presbitério deve ser constituído de pessoas idôneas, porque assim elas poderão auxiliar na administração da igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está em 2 livros, no livro de Tito, capítulo de número 1, verso 5 ao 7, depois 1 Pedro, capítulo 5, o verso 1 ao 4. A primeira leitura capítulo 1 de Tito, verso 5 ao 7, o verso 5 nos apresenta: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Paulo aqui aconselhando a Tito, ao pastor Tito, ao jovem Tito, da sua responsabilidade, do porquê da sua missão, e aqui ele apresenta o fato do propósito de tê-lo deixado em Creta, para que ele pudesse colocar em ordem aquilo que faltava na igreja, nas igrejas, e que de cidade em cidade
ele pudesse estar estabelecendo, levantando, consagrando, separando presbíteros para dar continuidade à obra de Deus. E aí ele vai no verso 6, é bem interessante, porque Paulo agora ele vai trazer para Tito as características, as credenciais que devem ser notadas na vida de alguém que fosse separado para o presbitério. E ele diz o seguinte: aquele que for irrepreensível. Era necessário que o presbítero, e o que eu falo aqui de presbítero, que a Bíblia fala para os presbíteros, serve para o diácono, serve para o pastor, para o bispo, para o ancião, é necessário que seja irrepreensível. Já falei num outro momento, num outro vídeo, qual é a ideia de ser irrepreensível? É ser perfeito? Não. A ideia de ser irrepreensível é exatamente você não se condenar por aquilo que você prega ou defende. Quantas das vezes a liderança ela fala sobre a necessidade de que a igreja pratique o amor, mas quando ela tem a oportunidade de demonstrar o amor, ela não demonstra. Então, não demonstrando o amor na prática, nesse aspecto, a liderança se torna repreensível. Ela pode ser repreendida por alguém ao passar-lhe no rosto: olha, mas você prega tanto sobre amor, por que você não ama? Prega sobre honestidade, por que você não é honesto? Prega sobre o desapego ao dinheiro, às coisas deste mundo, por que você é tão apegado ao dinheiro? Porque toda a sua vida gira em torno da ganância, do ter, do querer, entende? Então é nesse aspecto que nós devemos ter cuidado, que nós não devemos ser repreendidos, reprovados naquilo que nós pregamos. A princípio, é necessário notar que a ideia de ser irrepreensível, em primeiro momento, uma vez que nós assumimos que nós somos cristãos, já existe uma lista de coisas que se espera de nós enquanto cristãos. Ainda que eu não fale, ainda que eu não torne pública aquilo que eu penso ou deixo de pensar, mas só o fato de me tornar cristão, o mundo já espera um comportamento, no caso de cada um de nós, e uma vez que eu não corresponda ao comportamento que compete a um cristão, eu já me torno uma pessoa repreensível. Eu sempre costumo dizer que o cristão, se ele estiver preocupado, mas o que é que eu devo ou não devo fazer, se ele tem alguma dúvida sobre isso, ele não precisa perguntar nem para outro cristão, ele pergunta para o ímpio. O ímpio, ele pratica a impiedade, mas ele sabe muito bem o que o cristão deve e não deve fazer. Ele está lá afundado no pecado, mas quando alguém diz cristão que faz algo que não convém ao cristão, o ímpio logo ele vai dizer: não, mas você não diz que é cristão, por que você está fazendo isso? Entende? Então é nesses aspectos que nós nos tornamos repreensível. Então a Bíblia diz aqui, voltando ao texto, se tratando do presbítero, da liderança, é necessário que ele seja irrepreensível, que ele não tenha nada que venha acusá-lo, que venha denegrir a sua posição enquanto homem de Deus, enquanto presbítero, enquanto liderança. Então, você que é líder, você deve se policiar constantemente para que você não esteja sendo reprovado naquilo que você prega, para que você não esteja sendo reprovado naquilo que você representa enquanto líder cristão. Então essa é a ideia de não ser repreensível, mas ser irrepreensível. Portanto, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, é a condição aqui que Paulo coloca, que o presbítero ele tem que ter apenas uma mulher, nada da bigamia ou da poligamia, mesmo porque isso a Bíblia não aprova esse tipo de comportamento dentro do contexto cristão. Marido de uma só mulher, tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Eu acho isso aqui um desafio muito grande, o que aqui mostra que o presbítero ele deve procurar criar os seus filhos no temor do Senhor. É a ideia aqui de ter filhos fiéis
e que esses filhos não sejam acusados de dissolução e nem de serem desobedientes. Olha que o desafio é muito grande, principalmente no contexto atual, onde nós percebemos que quase que de um modo geral, os pais perderam o controle sobre os filhos. E aí nós não vamos tapar o sol com a peneira. Eu, enquanto professor, tenho alunos de diversas matizes sociais e diversos credos religiosos, e já tive muitos alunos que são filhos de crente, ou de pastores, ou que se dizem cristãos, e que na verdade são péssimos no exemplo, péssimo mesmo. Já houve casos de alunos que me deram tanto trabalho durante todo um ano na escola, e aí depois eu descobri que eram crentes. Alunos que me davam às vezes mais trabalho do que aqueles que não eram cristãos. Então, mostrando o desafio que se tem. Aqui Paulo, é claro, Paulo fala dentro de um contexto onde de fato os pais eram respeitados, os mais velhos eram respeitados. Hoje nós estamos num outro contexto, mas o que Paulo está ensinando aqui a Tito não caiu em desuso. Por quê? Porque se o presbítero ele tem a função de pastor, ele pastoreia uma igreja local, se ele não consegue ter domínio sobre a sua própria casa, como é que ele vai ter domínio sobre a casa de Deus? Não é que necessariamente, enquanto presbítero, enquanto pastor, eu tenho que obrigar os meus filhos a serem crentes, obrigar meus filhos a estarem na igreja, não necessariamente. Mas aqui o texto fala sobre que tenham filhos fiéis e que tenham filhos, no caso não dada a dissolução, que tenham filhos não sejam desobedientes. Mas minimamente nós, enquanto pais cristãos, e você enquanto líder, você deve buscar a direção divina para liderar a sua própria casa. Porque se você não governa a sua casa, você não terá autoridade para estar governando a casa de Deus. Que pelo menos os teus filhos te respeitam, que sejam fiéis aos teus valores, às regras que você coloca na sua casa, que eles sejam obedientes a você, lhe deva respeito, consideração, que é o mínimo que eu diria que um pai deve conquistar do filho. Eu já não digo nem uma liderança cristã, mas o pai, a despeito da dificuldade da geração atual, o pai ele tem que ter sabedoria para poder não apenas merecer, mas para que os seus filhos de fato o respeitem. É bom o pai ser amigo dos filhos, isso é muito importante. Mas nós não podemos confundir a amizade com os nossos filhos com a autoridade que nós temos que ter enquanto pai. Então isso tem que estar muito claro, que antes de você ser o amiguinho do seu filho, você é o pai, você é a mãe do seu filho. A amizade é um segundo momento, mas ele tem que te respeitar como pai e como mãe. E ele te respeitando como pai e como mãe, aí sim você pode desenvolver e deve desenvolver um relacionamento também como amigo. Mas seu filho não é o teu amiguinho, você não é o amiguinho do teu filho, que ele pode falar com você de qualquer forma, te tratar de qualquer forma. Então o texto, aqui voltando ao texto, está dizendo exatamente que o presbítero ele tem que ter domínio sobre os seus filhos, que sejam filhos fiéis, não acusados de dissolução, que sejam filhos não desobedientes. E aí prossegue no verso 7, porque convém que ao bispo, agora aqui já está falando do bispo, primeiro momento aqui os dois primeiros versos, está falando aqui no caso de presbítero, agora ele vai falar do bispo, que seria a figura do pastor, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como um despenseiro na casa de Deus. Então o pastor, o bispo, ele tem que ser irrepreensível enquanto despenseiro da casa de Deus. Qual a ideia de ser despenseiro? Despenseiro é aquele que toma conta da despensa, da alimentação, do provimento da casa.
E o pastor é colocado como alguém que está ali para alimentar o rebanho, para cuidar da despensa de Deus. E ele não pode ser repreendido por não estar cuidando bem da despensa de Deus, por não estar alimentando corretamente as ovelhas. Então o pastor tem a grande responsabilidade de honrar a posição de despenseiro, de dispensar algo da parte de Deus para as suas ovelhas. É um requisito que o bispo, o pastor, ele seja irrepreensível no seu trabalho, no seu ofício de dispenseiro da casa de Deus. Que não sejam soberbos, não soberbo, nem iracundo. Olha, não pode ser soberbo, mal agradecido. Gratidão tem que fazer parte do coração do pastor. E que ele também não seja iracundo. A ideia de não ser iracundo é exatamente ser áspero, se irar por qualquer coisa, tratar a igreja com ira, como se isso fosse autoridade divina. Eu já falei isso aqui no outro momento. Tem pessoas que tratam a igreja, os irmãos, com tanta ignorância, com tanta brutalidade, com ira. Às vezes não tem coragem de chegar ao membro e com amor aconselhá-lo, aí usa do púlpito para poder descarregar, soltar os cachorros. E aí de forma muito irada, com raiva, entendeu? Falam pelos cotovelos. E isso denigre o caráter de um pastor, de um ancião. Então é necessário que o bispo, o pastor, o ancião ou o presbítero, que ele não seja iracundo, e aí coloca nem dado ao vinho, já falei sobre isso. A ideia de se dar ao vinho aqui, a metáfora do vinho, aqui vinho no sentido, é claro, real vinho, que representa aqui a bebida alcoólica mesmo, nesse sentido, mas ao mesmo tempo o vinho ele nos remete à ideia de tirar a sobriedade. Então alguém que ele se entrega muito ao vinho, na nossa linguagem a cachaça, por exemplo, que seria o produto mais acessível, em dado momento, quando ele se embriaga, ele não perde a lucidez. Não tem como você apostar sua vida, por exemplo, nas mãos de um bêbado, de alguém que os seus sentidos foram alterados, que ele não está lúcido. Então a ideia aqui do bispo, do pastor não se dar ao vinho é exatamente fala da necessidade de lucidez da parte da liderança, da parte do pastor, do presbítero, do bispo, que ele não seja dado, vamos dizer assim, aos vícios no sentido físico real, encher a cara do vinho, da cachaça, da cerveja, que ele não faça isso, mas também de que ele seja sóbrio. E a ideia de ser sóbrio faz parte do fruto do Espírito, quando fala da temperança, do domínio próprio. Tudo isso representa ser sóbrio, não ser dado ao vinho. Também tem essa representação. Então, não ser dado ao vinho, nem espancador. Nem espancador. Aqui, espancador, ele tem um sentido bem amplo. Espancador no sentido, por exemplo, se ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele não pode ser um espancador da esposa ou dos filhos. Infelizmente, nessa longa caminhada cristã que eu tenho, o que bem a gente sabe é de pessoas que durante o dia espancam a mulher e os filhos, principalmente a esposa, e quando é à noite ou no dia de culto, está lá no púlpito, todo engravatado, com cara de santo, pregando, exortando a igreja, quando na verdade ele é um espancador. Uma pessoa que faz isso com a esposa, por exemplo, essa pessoa nunca foi convertida. Nunca foi convertida, e eu até aconselho a você que é esposa, que você tem um esposo que faça isso, seja ele pastor ou não, que você não se submeta a isso. Você deve denunciá-lo para a polícia, porque isso é caso de polícia. Ah, não, mas aí ele vai perder o posto de pastor, de presbítero. Não, ele nunca deveria estar lá. Se ele é um espancador, ele não deveria estar lá. Pelo contrário, ele não é digno de ser chamado cristão, porque isso não é papel de cristão. Isso não é papel de cristão.
Então é necessário que o obreiro ele tenha cuidado, que ele não seja, num caso, espancador da esposa, dos filhos, mas que também ele não seja um espancador do rebanho. Porque a gente percebe que a liderança, que elas de fato são dominadoras, trata o rebanho como se fosse gado, como se fossem bois e não ovelhas, e tem um domínio sobre o rebanho, como se o rebanho fosse seu, e espanca constantemente ao seu bel prazer para que o rebanho esteja debaixo dos seus caprichos. Então, faz parte das credenciais de um presbítero, de um pastor, de um bispo, como o texto aqui está colocando mais especificamente, ele não ser espancador. Também nem cobiçoso de torpe ganância, a cobiça. Sabemos que vivemos num contexto aí, desse contexto do capitalismo, esse contexto aí do hipercapitalismo, onde de fato a ganância ela tem chegado ao coração das pessoas, e nesse ambiente aí hipermoderno, quanto mais você ter e você passar por cima do outro, a questão do individualismo, do imediatismo, da insegurança, tudo isso é cultivado. E temos que ter cuidado, porque o pastor ele é um homem do seu tempo, mas ele tem o desafio de ser um pastor e de ele não ser levado pela ganância, pela cobiça. E nós sabemos aí quantos pastores que começaram muito bem, tiveram realmente um chamado de Deus para o ministério, fizeram um bom trabalho, mas com o passar do tempo se corromperam. Foram conseguindo, quem sabe, uma posição eclesiástica melhor, social melhor, passou a tomar conta, quem sabe, de uma igreja maior, com uma renda maior, começou a ter alguns benefícios econômicos, políticos, sociais, e eles se envaideceram, se perderam na caminhada, se perderam. Então, infelizmente, para esses, o conselho da palavra de Deus é o que está lá em Apocalipse. Lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor. Portanto, não convém ao bispo, mesmo se diz ao pastor e a qualquer liderança, não convém ser cobiçoso de torpe ganância. Aí o outro texto, 1 Pedro 5, verso 1 ao 4, diz o seguinte: Pedro agora aqui dando as suas orientações, aqui o pastor Pedro dando suas orientações, e ele também se considerava um presbítero, e aqui dá a ideia da função pastoral do presbítero. Ele diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então Pedro ele está se dirigindo aos presbíteros, se considerando um presbítero e mostrando o seu testemunho, que enquanto presbítero ele também era um testemunho das aflições de Cristo, uma vez que ele andou com Cristo, e ele era participante da glória que haveria de se revelar no futuro. Aí ele diz o seguinte: a esses presbíteros, e ele se colocava também como um presbítero, apesar de Pedro ele ser um pastor, alguém que não estava mais limitado, vamos dizer assim, a uma igreja local, mas vamos dizer assim, ele trabalhava mais no sentido da assistência às igrejas, mas ele diz, enquanto presbítero, ele coloca essa observação: olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então ele está dizendo que vocês presbíteros, vocês exercem uma função pastoral. Então vocês devem apacentar o rebanho. Apacentar é cuidar, é dar aquilo que é necessário. Porém, ele deixa claro que o rebanho é de Deus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ou seja, vocês estão tendo a oportunidade de cuidar de um rebanho que não é vosso, mas é o rebanho de Deus. Portanto, apacentai o rebanho de Deus que é entre vós,
e tende cuidado dele, ou seja, cuide desse rebanho, porque ele é de Deus. Tende cuidado dele, não faça o serviço por força, forçado, e aí tudo que você faz forçado, tudo aquilo que não é feito por amor se torna mais difícil. As coisas mais fáceis são aquelas feitas por amor, não porque elas são fáceis, mas porque o amor é o combustível para que se faça essas coisas. Então ele vai dizer, tende cuidado do rebanho, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, vocês não são obrigados a serem pastores. Vocês não são obrigados a serem presbíteros. Mas uma vez que vocês foram separados, que vocês aceitaram tal honra, tal posição, que vocês façam isso voluntariamente. Então, voluntariamente, nem por torpe ganância, o mesmo recomendado aos bispos, nem por ganância, mas de ânimo pronto. A ideia de ânimo pronto é um espírito voluntário. Precisou do pastor, precisou do presbítero, precisou fazer a obra, ele está pronto, não colocar, porém, dificuldade, mas ele está sempre pronto, exatamente ter um ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Só que eu acho interessantíssimo. A ideia aqui de ter domínio sobre a herança de Deus é alguém, de repente, imagine alguém encontrar vários bens, ou estar de posse de vários bens enquanto um tutor, até que, de fato, o verdadeiro dono da herança atinja a maioridade para tomar a sua herança, e de repente esse alguém achar que ele é o dono da herança. Sabemos que a igreja, ela pertence a Jesus. Aqueles que estão exercendo liderança têm que ter consciência que a igreja não é sua. Haverá um tempo que Jesus irá requerer das suas mãos a sua igreja, o seu rebanho. Haverá um tempo que você terá que apresentar o rebanho ao sumo pastor e vai ser colocado em questão como você se comportou diante do rebanho. Então eu acho muito rica a expressão quando diz exatamente nem por torpe ganância, mas por amor, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então, a ideia de não ter domínio é no sentido de... não quer dizer que o pastor não tenha que ter liderança. O presbítero não tem que ter liderança. Mas a ideia de domínio é de dominar mesmo para que o rebanho ele viva debaixo dos seus caprichos. Aquele que lidera tem que ter consciência que quem deve liderar, quem deve governar o rebanho é Deus. É o Espírito Santo através da sua vida, da sua maturidade, da sua idoneidade. Então não é ele querer estabelecer um modelo de igreja que ele acha que tem que ser. Não, eu quero uma igreja desse jeito. Então, já ouvi isso de pastor. Vou colocar a igreja do jeito que eu quero. Então eu vou colocar, do jeito. Tem que ser do meu jeito. E aqueles que não lerem a minha cartilha, que podem ir saindo, mas eu quero a igreja do meu jeito. Felizmente conheço muitos assim, presbíteros, pastores, que querem de fato formar uma igreja à sua imagem e semelhança. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Você que é líder tem que ter consciência que você não deve agir como tendo domínio sobre a herança de Deus. Quem domina a vida da igreja, quem conduz a vida da igreja. A Bíblia diz que o que é nascido de novo, é como o vento que sopra, ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Então você, enquanto pastor, enquanto líder, tem que viver como um nascido de novo e deixar que, de fato, a igreja, sob a sua liderança, ela seja conduzida pelo Espírito Santo e você seja apenas um mensageiro, um canal de Deus, para que, de fato, o Espírito Santo esteja conduzindo a igreja. Para que, de fato, quem tenha domínio sobre a igreja seja o Espírito Santo, por meio da palavra, por meio do direcionamento divino, e não você como um dominador do rebanho.
Infelizmente, são muitos que têm a igreja como se a igreja fosse sua e a igreja tem que funcionar do seu jeito, como ele quer. E dentre as credenciais do presbítero ou de um pastor, não cabe ele ser dominador da herança de Deus. Então, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, se você quer que o rebanho ele seja submisso à sua autoridade, é necessário que o rebanho veja em você um exemplo de submissão ao sumo pastor, que é Jesus. E quando você é submisso ao sumo pastor, você não é espancador do rebanho, você não tem duas palavras, você não tem um discurso e a prática é outra. Você servirá de fato de modelo para o rebanho. Então grave isso no teu coração. Pedro ele aconselha aqui que o presbítero, ou o pastor, ou o bispo, que ele possa ser exemplo para o rebanho. Ou seja, a ideia de exemplo aqui do pastor, aquele que vai à frente das ovelhas, é exatamente ser um guia a ponto de que as ovelhas pisem nas tuas pisadas. Que as tuas ovelhas só pisem onde você pisar. Isso é ser exemplo para o rebanho. Então, se o pastor ele faz isso, a ovelha também fará isso. Entende? Por exemplo, trazendo para uma vida devocional. Se o pastor ele corre da vida de oração, ele chega, quem sabe, na igreja, no âmbito da jornada de oração, faltando 5 minutos para terminar a oração, ele chega. Que moral ele tem para estar cobrando da igreja uma vida de oração? Se ele não consagra, se ele não oferta, ou paga o dízimo, ou devolve o dízimo, como você queira entender, se ele não demonstra amor, carinho, como é que ele pode cobrar isso das pessoas? Então a ideia aqui do líder ser exemplo para o rebanho diz respeito diretamente ao fato de que tudo aquilo que o líder cobrar do rebanho, ele tem que ser o primeiro a fazer, ele tem que ser exemplo. Nós vimos aí muitos cobrando do rebanho que vivem em união, que amem uns aos outros, que se dediquem à obra de Deus. E muitas das vezes ele só manda as pessoas fazerem, mas ele não quer fazer nada. Quer dizer, ele não coloca a mão na massa, ele é o príncipe. E ele vai governar a igreja do gabinete, vai mandar os outros fazerem, mas ele está num patamar tão alto que ele tem só que gerenciar a empresa. Mas a igreja não é uma empresa. Ser exemplo para o rebanho é quando você falar assim, irmãos, amai-vos uns aos outros, todo o rebanho perceber que ele é amado por você. Irmãos, não criem contenda, não sejam gananciosos. Todo o rebanho perceber em você um exemplo de uma pessoa que não anda fazendo contenda, de uma pessoa que não é gananciosa. É isso que o texto está colocando para nós. Portanto, ser um exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, verso 4, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, o que Pedro está fechando aqui é dizendo assim, você seja um exemplo para o rebanho, cuide do rebanho que não é seu, não é sua propriedade. Quando o dono do rebanho, o sumo pastor, aparecer, você entregará o seu serviço a ele e ele te recompensará com a coroa da glória, ou seja, com a vida eterna, com a salvação eterna. Então essa ideia, então, o coroamento do pastor é exatamente entregar o seu rebanho ao sumo pastor e poder ser coroado pelo seu trabalho, pela honestidade com a qual ele exerceu a sua função pastoral, seja como presbítero, seja como um bispo, seja como pastor. Louvado seja o nome do Senhor.
Bem, agora eu vou para o comentário da lição. Eu vou estar lendo, mas não vou me aprofundar muito, porque confesso para vocês que estou bastante cansado, mentalmente muito cansado, fisicamente muito cansado. Mas vamos estar aí apresentando aí o comentário da lição. A introdução nos diz o seguinte: no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. Havia líderes responsáveis pela orientação e organização da igreja aí no início do século. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Isso aqui é bem interessante, o que a introdução coloca, que é uma visão panorâmica da lição, mostrando que no primeiro século a igreja havia ali os apóstolos que cuidavam da vida da igreja, mas com o crescimento do rebanho, houve a necessidade de que se separasse pessoas idôneas, no caso aí presbíteros, líderes, para poder cuidar do rebanho, para dar assistência àqueles que estavam chegando para a igreja. Então é nesse contexto que vai surgir exatamente, pastores são separados, no caso aí presbítero, a função do bispo, do presbítero, exatamente nesse contexto de crescimento da igreja e da necessidade de terem mais pessoas, porque os apóstolos eles não dariam conta, é claro, do crescimento do rebanho. O primeiro tópico da lição, a escolha dos presbíteros. Aqui eu vou ler, muita coisa eu já falei, só vai estar mais lendo e pontuando aquilo que houver necessidade. A escolha dos presbíteros. Primeiro ponto, significado da função de presbítero. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoas mais velhas. Então aqui nesse sentido, dá a ideia de pessoa mais velha, no sentido de idade. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Ainda esse sentido de uma pessoa mais idosa que tomava conta da igreja local. É sinônimo de bispo, do grego episcopos, que é um supervisor, de professor, o didascalos, e de pastor, o poemê. É claro que aqui é um sentido, vamos dizer assim, literal do termo. É claro que dentro daquele contexto uma liderança ali não era, tanto é que o próprio Paulo ele aconselha a Timóteo que ninguém desprezasse a sua juventude, já que ele era um pastor jovem, porque o normal era ser uma pessoa mais idosa. Mas aqui está dando o conceito aqui do termo, que significava o termo em si, mas com a ressalva que eu já fiz, o que cobra de um presbítero, de um pastor, não é necessariamente que ele seja velho, mas é a sua idoneidade. Mas geralmente a gente costuma fazer uma ligação de que a idoneidade ela vem com o tempo. Mas uns conseguem com menos tempo, outros com mais tempo e outros não conseguem ser idôneos. O segundo subtópico, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo jovem Tito, Paulo instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, nas comunidades cristãs antigas, Paulo aconselhando Tito, em outro momento, vai estar tratando dessa questão dos presbíteros, em outro momento dos anciãos, mostrando que, de fato, o presbítero que era separado para tomar conta de uma igreja local, uma comunidade local, ele tinha exatamente a função pastoral, ele era o pastor daquela igreja, ele é o presbítero, o pastor daquela igreja, e o próprio, no caso aqui,
escritor, quando ele vai dirigir aqui Pedro, apóstolo Pedro, quando ele dirige aqui aos presbíteros, ele se coloca como um presbítero, no sentido de alguém que tinha o cuidado também com aqueles irmãos locais. Bem, o terceiro subtópico, as qualificações, nós já falamos, mas vou estar só lendo. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era uma função pastoral. Então aqui no texto colocado no plural tanto a palavra presbíteros, bispos e anciãos, que eram muitos que eram separados. E aqui dentro do contexto, no caso, aqui o presbítero era exatamente, no caso, esses que eram separados para a liderança, eram pessoas experientes, não apenas os presbíteros, para poderem cuidar da igreja local, e nesse bojo aí os presbíteros também faziam parte e exerciam então a função pastoral, como eu disse anteriormente. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações são descritas em Tito, nós já lemos, para o presbítero assim e também em 1 Timóteo 3,7. Para o bispo, denotando um aspecto sinônico de dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função, como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. Então, mostra aqui que as qualificações descritas tanto em Tito quanto em 1 Timóteo, para o bispo e, em outro momento, para os pastores, são bem semelhantes e mostra que a igreja não deve se descuidar dessas qualificações para o bispo, para o presbítero, quando da separação destes para servi-la. Então, o bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar obreiros para a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico da lição, a importância do presbitério. O significado do termo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Aqui mostra esse grupo de presbítero no ato de separar alguém para fazer parte também aí do colégio, do grupo ou do presbitério. Foi desta forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Ou seja, que ele não deveria desprezar o dom, desprezar ali a oportunidade, o chamado de Deus para fazer parte do presbitério, uma vez que ele foi separado por imposição de mão do presbitério e que ele deveria não desprezar esse dom, apesar dele ser jovem, mas que a ideia de não desprezar é no sentido, olha Timóteo, não desonre o teu chamado. Então muitos aí estão desprezando, porque às vezes muitos não têm consciência, ou às vezes até têm, mas eu quero trazer a sua memória ou o seu entendimento, que a ideia de desprezar aqui, não, abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou o cargo, a função de pastor, não é isso não. A ideia de não desprezar o dom é a ideia de não honrar. Muitos não saíram necessariamente da igreja, do púlpito, estão lá no púlpito, estão liderando, entre aspas, estão pregando, estão à frente do trabalho, mas têm desprezado o dom. Por quê? Porque não têm honrado. Não têm levado a sério, não têm honrado a Deus na função para a qual ele foi chamado e colocado. Então essa é a ideia. Então tenha muito cuidado, porque você pode estar na ativa, mas está desprezando o dom de Deus para o qual você foi chamado, você foi colocado por Deus. O Novo Testamento classifica esse grupo de obreiro de presbítero, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então, percebe que em dado momento o ancião, o bispo, o presbítero acaba tendo a mesma função
em dados contextos. O subtópico 2, a atuação do presbítero. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, no caso que eram os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Então mostra que esse concílio, vamos dizer assim, essa reunião de presbíteros, de anciãos, de apóstolos, para poder resolverem problemas, legislar contra questões que estavam afetando a vida da igreja. E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Então, cada igreja entregando os decretos de qual foi a decisão tomada no tocante àquela demanda. Subtópico 3, valorização do presbítero. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero, o presbitério das nossas igrejas, for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Então isso aqui é muito interessante. Fala aqui da valorização do presbitério, mas a ideia aqui da valorização tem aqui pelo menos dois sentidos. A valorização por parte da igreja, que deve valorizar a sua liderança, o presbitério da igreja, mas valorização no sentido de que o próprio presbitério ele se valorize, no sentido de que não separe para fazer parte desse grupo qualquer pessoa. Então, ele tem que se valorizar. Nós vemos, por exemplo, que hoje, infelizmente, a função de presbítero, de pastor, de evangelista, em muitos lugares, e aí já banalizou. Desculpa a expressão, mas qualquer cachorro agora é consagrado a presbítero. Desculpa aí o termo, mas a gente percebe que tem pessoas que não têm a mínima condição, nem convertidas ainda são, mas estão sendo aí consagrados a presbítero, a evangelista, a missionário e até mesmo a pastor. Então a ideia aqui de valorizar o presbitério ou valorizar o pastorado é no sentido de não colocar qualquer um lá, porque toda vez que eu coloco no presbitério uma pessoa que não é digna, que não tem maturidade, que não é idôneo, eu estou desvalorizando, vamos dizer, a classe, vamos dizer assim. Como alguém, por exemplo, alguém fez direito e agora ele não tem nenhuma capacidade para exercer a função, mas vamos dar um jeitinho aí, dar uma carteira da OAB para ele. Eu estarei o quê? Eu estarei desonrando a classe, desvalorizando a classe. Então a ideia aqui de valorização do presbitério, essa valorização tem que começar principalmente do presbitério. Se o presbitério ele quer que a igreja o valorize, ele tem que se valorizar. Ele não pode estar colocando para fazer parte do presbitério qualquer um. Porque tem condição financeira, porque fala bonito, porque fala língua estranha, porque prega. Não, isso não é o suficiente. É necessário bem mais para se tornar um líder, um pastor, um presbítero, a depender aí da convenção, a depender aí da denominação. Mas o certo é que quem tem que se valorizar, se os pastores querem ser valorizados, eles devem se valorizar. Não colocarem, não separarem para fazer parte do grupo qualquer um. Então é nesse sentido que eu quero chamar a atenção. Portanto, o presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus e deve continuar sendo assim. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério de nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. E aí, palavra de Paulo a Timóteo: os presbíteros que governem bem sejam estimados por digno. Então, os presbíteros
que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra. Os que governem bem, ou seja, aqueles que estão agindo segundo a palavra de Deus, que sejam dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, aqueles que se esmeram para ensinar, para doutrinar, para guiar a vida da igreja. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das atividades locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então, a função importantíssima aí do presbitério. E o último tópico da lição, os deveres do presbítero. Vamos ver o que nos mostra aqui. Os deveres do presbítero. Primeiro subtópico, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra de Deus, esse é o alimento da igreja. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo, aquilo que já falei. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Isso também já falei. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. A responsabilidade é muito grande. É estar formando, ajudando na formação do povo de Deus. Segundo tópico, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação. O governo, a igreja local, o líder local, ele tem duas funções principais, que é governar e ensinar, ou seja, liderar e instruir, ensinar. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o poder de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto para ensinar, como está lá em 1 Timóteo 3, 2 e 4, que é necessário que o presbítero ele governe bem a sua própria casa, para estar apto para governar a casa de Deus e que também esteja apto para ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido do rebanho. É outra área muito séria. O líder, o pastor, o presbítero, ele foi chamado para servir o rebanho e não ser servido, ou não se servir do rebanho. É claro que o rebanho tem que cuidar do seu pastor, sem sombra de dúvida, porque isso é bíblico. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta e ser exemplo na igreja local, ensinar e governar com equidade, com justiça, seriedade. É o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para essa nobre tarefa. É você ser justo e, além de ser justo, você ser equitativo, ou seja, dar as possibilidades para que todos desenvolvam, cada um dentro da sua especificidade, dar a cada um aquilo que precisa. E terceiro subtópico, terceiro e último, aí fala aqui uma função dos presbíteros, dentro lá do contexto do Novo Testamento, principalmente do início da igreja, algo que eles faziam, que era ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. Então aqui, uma instrução aqui de Tiago, se estiver alguém doente na igreja, que chama o presbítero para ungir com azeite, e aí diz que a oração da fé curará o enfermo, deixando bem claro que quem vai curar não é a unção, quem vai curar não é o azeite. O azeite ali é um símbolo, mas quem vai curar é o poder da fé aí invocado na oração. Então é a fé por meio da oração. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter
com as pessoas. Então aqui eu acho bem interessante, quando coloquei o ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Esse ato revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Aqui está mostrando mais necessariamente que o presbítero não deve sair com óleo aí, ungindo aí à torta e à direita. Ele tem que saber quem ele está ungindo. É nesse sentido. Agora está ungindo o endemoniado, colocando azeite na cabeça do endemoniado. Então, isso é muito sério, a questão da unção aqui, dessa simbologia da unção. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração, uma palavra pastoral. O membro tem que se sentir à vontade. Ah, não, eu tenho vergonha, estou sem jeito, o pastor é muito fechado, é meu pastor, mas eu não tenho como chegar a ele. Isso é meio complicado se a ovelha ela não tem liberdade de aproximar do seu pastor. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender as demandas, no caso da igreja. Essa é a função do presbítero. Bem, conclusão. Vimos que os termos presbíteros, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram o corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Aqui fala um pouco da história da Assembleia de Deus no Brasil, que no caso da Assembleia de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações, e não só na Assembleia de Deus, em outras igrejas também. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, como a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local, que de fato são os pastores locais. Tá aí a lição, uma lição muito importante. Espero que eu tenha conseguido minimamente passar alguma coisa para vocês. E que Deus os abençoe grandemente. E você que foi chamado, separado para o presbitério, ou aí no caso que é o mesmo que é um bispo, um ancião, que você possa estar honrando o chamado de Deus na sua vida e que você seja um canal de Deus para a vida da igreja que está sob a sua responsabilidade. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor, eis por nós, em nome de Jesus. Amém.